Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje vou estar fazendo um vídeo diferente. Vou estar contando umas experiências dos meus filhos, tá? De quando eles eram pequenos e o quanto eles se divertiam. Apesar das atrapalhadas, apesar das confusões que eles se metiam, né? Eles se divertiam. E eu também dava muitas risadas e eu sei que eles foram crianças, tá? Que hoje eles não têm, eles se recordam, a gente dá risada, até quando meu filho casado vem aqui, a gente conversa e começa a se lembrar, e eu posso ver o quanto eles tiveram uma infância, né? Uma infância mesmo. Eles se divertiam, jogavam bola, né? E em qualquer lugar que eles iam, eles tinham amizade, faziam amizade, transformavam os lugares, né? Então, se era um lugar muito quietinho, monótono, com eles não tinha isso, né? Com eles se tornava aquela confusão, né? Mas eles puderam ser crianças mesmo, né? Então hoje eu vou estar fazendo esse vídeo, vocês vão saber um pouquinho sobre as experiências deles, eu acho que eles vão me matar, que eu vou estar contando a respeito deles, né? Principalmente o mais novo, que era o mais atentado, né? Mas só que assim, ele era o mais atentado, porém os mais velhos encobriam as coisas que ele fazia. Então, tinham culpa no cartório, né? E então, antes de começar o vídeo, eu já convido vocês a se inscrever no canal, compartilharem, ativar o sininho de notificações, deixa o like para que o canal possa crescer cada vez mais e mais, tá bom? Vocês compartilhando, vocês comentando também, vai me ajudar bastante, tá bom? Então, vamos embora pro vídeo. Então, como eu falei no vídeo de hoje, por isso que eu até coloquei aqui, ó, tem a minha boneca, a Minnie, né? Eu amo essa boneca, que ela é bem grandona e eu amo, ela tá sempre aqui comigo. E tem outras bonecas também, tem um monte de bichinhos de pelúcia. E aí eu coloquei que hoje vai falar sobre crianças, né? Então, só para começar, como eu já havia dito, né? Eu tenho 3 filhos, homens. Então, vocês imaginam como foi, né? Homem é terrível, né? Então, os meninos eram terríveis, né? E aí, não é para menos, tem sempre um que se destaca um pouco mais, né? Que é o mais arteirinho. Então, o caçula, que hoje tem 22 anos, é o mais arteiro. E ele, desde pequeno, ele sempre foi vidrado por pipa. Imagina uma criança que sempre amou pipa e ainda ama, tá? Então hoje ele tem 22 anos, mas porém se ele tem a oportunidade de empinar um pipa, ele vai. Ele ama, apesar de hoje ele ter algumas outras coisas também, gostar de empinar moto, essas coisas, mas ele ama pipa. E aí, começando uma experiência com ele com 2 anos de idade. Imagina, gente do céu. Eu fico imaginando e lembrando, eu falo, como pode, né? Então, com 2 anos de idade, eu morava no fundo da casa da minha mãe. E aí tinha a casa da minha mãe na frente, subia umas escadas e tinha a casa do fundo. Então, na parte de trás, na minha casa em cima e até o quintal da minha mãe embaixo, vamos colocar aí, vai, de 2 a 3 metros, tá? E ele, eu trabalhava, então tinha a menina que cuidava deles e tal. E ele simplesmente, vendo pipa no céu, né? Ele simplesmente, não sei o que deu nele, ele pegou uma vassoura e foi tentar pegar o pipa no céu. E aí, quando ele fez isso, ele caiu lá embaixo. Tinha uma grade, tá? Porém, a grade que tinha lá, ela tinha uns vãos. Como ele era muito pequenininho, então, caiu pelo vão, né? Passou pelo vão, caiu lá embaixo. Sorte que o varal da minha mãe, né, pegou e acabou amortecendo um pouco, e ela tinha um vaso bem grande, então ele caiu no vaso para ver que ele quebrou o vaso. Então, o que amorteceu ele foi o varal e foi o vaso. Mas mesmo assim, ele ganhou 2 galos enormes na testa, enorme. E aí, ainda meu sobrinho tava lá. Meu sobrinho era um pouquinho maior do que ele, e meu sobrinho fala que ele ainda tentou pegar ele pela fralda. Só que ele não conseguiu, né? Porque como que ia pegar? No que ele viu, ele pegou pela fralda e o menino caiu. Enfim, aí minha irmã foi, socorreu ele e tudo.
Só que assim, né? Imagina a situação. Eu no mercado, tranquilinha, trabalhando. De repente, minha irmã chega lá e fala, olha, fica tranquila, tá? A gente tá... Não aconteceu nada assim, tal. Quando fala isso, você já quase infarta, né? E nem ouve a notícia, né? Então eu quase infartei sem ouvir a notícia, sem saber o que realmente tinha acontecido. Já comecei a ficar nervosa, tudo. Quando a pessoa chega falando assim, calma, pronto. A palavra calma já te deixou o contrário, né? E aí, enfim, ele ficou em observação e tudo mais, ganhou 2 galões na testa, né? Mas ainda bem que não aconteceu nada grave, né? Mais do que isso. Bom, isso foi uma das coisas. Aí, como se não bastasse, ele já era maior. Aí ele já tinha uns 7 anos aí, mais ou menos. Né? Só pra pular aí, porque senão vai ficar muita coisa. Então, a gente morava num bairro, morava numa casa. E essa casa, ela era alugada. Então, assim, tinha casa em cima, apesar de serem individuais. Então, descia umas escadas, aí tinha outra casa, outra casa. E quando descia as escadas, na minha casa tinha uma janela, aí tinha uma muretinha e tinha a porta. Então naquela muretinha dava para eles brincarem ali, que eles gostavam de brincar. Tanto eles quanto com os vizinhos, eles iam para lá e ficavam batendo carta, que era o tal de card deles. Então eles batiam carta e aí quem perdia roubava o bolo do outro, enfim. Era essa brincadeira deles. E tá bom, né? Brincando, e eu trabalhava também, então aí eles ficavam, que eles iam pra escola, tal, então quando eles voltavam, eles ficavam tipo, acho que 1, 2 horas no máximo, sozinhos, e eles já eram maiores e tudo, então, mas boba era eu, né, que achando que 3 meninos iam ficar bonzinhos, né, só que não. Eles pegaram, eu nem sabia o que eles tinham aprontado, fui descobrir no outro dia, né. Que aí acordei todos, vamos pra escola, se trocam, e eu tô vendo que o mais novo, né? Tava lá numa dificuldade pra colocar calça, pra colocar blusa. Eu falei, mas não é possível. Vamos logo, né? Falava pra ele, Christian, vamos logo. A gente vai se atrasar sim, né? E ele tá lá, devagarinho. Aí, quando... Falei assim, o que tá acontecendo? Nada, mãe, não tá acontecendo nada. Eu falei, pode me contar o que está acontecendo. Enfim, aí ele me mostra a mão dele. A mão dele aqui, um corte. Falei, menino, o que é isso? O que aconteceu? Ah, aí ele contou a versão dele, óbvio. Não, mas sabe o que foi? Que a gente tava brincando de carta. E aí, eu peguei o bate muito forte. Quando eu bati assim pra virar a carta, eu fiz assim com a mão e foi na janela da sala. Eles estavam na muretinha lá fora, viu? E aí eles estavam com os amiguinhos dele da rua, tá? Que moravam ali, os vizinhos. Aí eu bati muito forte e quebrou a janela. Quebrou assim, trincou, né, a janela. Aí eu peguei, falei, tá bom. Fui pros mais velhos. Me conta o que aconteceu. Ah, sabe o que aconteceu? A gente tava brincando de carta. E aí, a gente virou as cartas e ganhou uma carta do Christian. Ele ficou bravo, ficou nervoso, foi lá e bateu com tudo a mão na janela. A janela trincou e cortou a mão dele. Aí a gente pegou 2 panos de prato, enrolamos na mão dele, tá cheio de sangue, jogamos fora. Falei, como assim? Jogamos fora. Eu falei, aí eu vou conferir o estrago, é claro, né? E eu fiquei surpresa. Que eu falei, eu e o meu esposo fomos os lesadinhos. Porque como que a gente não viu quando nós chegamos à noite, mas não era tão noite, porque a gente chegava ainda cedo. Não vimos o que eles remendaram. Agora vem a parte mais engraçada. O vidro era da janela. Então, quando a gente descia as escadas para entrar na porta, a gente dava de cara com a janela. E aí, eles fizeram, tipo, um trinco no vidro. E para poder esconder, eles pegaram um durex largo, que a gente tinha, né? Esse durex era escrito promoção em azul. Aquele durex largo, escrito promoção.
Quando eu olhei assim, eu falei, eu não acredito que ontem, eu devia estar muito cansada, não é possível. Como que eu não vi esse durex colando? Eles ainda colaram o jeito deles, né? Colaram escrito promoção bem grande na janela. Ai, aí, enfim, não tenho como saber, né? Já tinham jogado fora os panos, não sei como foi. Enfim, até hoje ele tem a cicatriz na mão, viu? Até hoje. Quando vê a cicatriz na mãozinha dele, foi o bendito vidro lá, né? E aí a gente se mudou para um condomínio. Então, nossa, agora vai ser mais tranquila, um condomínio, né? Tem regras, não pode as coisas, só que não, né? Esse condomínio, eu morava, e justo o apartamento que eu morava era virado pra portaria. Você acha que isso impediu eles de aprontar? Só que não. Então, ele ainda muito com pipa. Bom, eu não tenho onde soltar pipa. Não posso soltar aqui, eu vou soltar da onde? Da janela do quarto. Então, ele abria a janelinha do quarto dele, pegava minhas sacolinhas de mercado, amarrava e soltava. Soltava pela janela. Então, imagina, o pessoal indo visitar os amigos, visitar parente e a sacolinha lá, voando pela janela do condomínio. Falei, nossa, não acredito, né? Mas, um belo dia, vocês não sabem o que eles aprontaram. Eles pegaram meu sobrinho, né? Chamaram o primo deles para poder dormir em casa. Tinha a mesma idade do mais novo. Mesma idade, diferença de 20 dias só. E aí, mãe, ele pode vir aqui? Falei, pode, não tem problema, pode vir, pode dormir aqui, sem problema nenhum. Tá bom, então. E aí, a tonta aqui, bem tranquila, sossegada, deitada na minha cama, assim, bem relax, né? Nossa, pensando em nada, só escuto uma conversinha dos 4 lá no quarto deles. Ai, porque, nossa, tá voando. Ai, tá voando. Gente, o que tá voando? Aí, a tonta aqui vai sair na janela dela, porque é um quarto do lado do outro. Olho pela janela, uma parte da janela voando, assim. Parecia um papel, porque a gente morava no 8º andar. Imagina até descer no térreo. Falei, minha nossa, a janela tá voando. Ou seja, uma folha da janela saiu voando pelo condomínio. Falei, minha nossa, se cai na cabeça de um. Aí eu já desci correndo. Ainda bem que caiu na grama. Caiu na grama, não teve perigo nenhum, não acertou a cabeça de ninguém. Não era a sorte deles não era o porteiro chato, senão tava ferrado, né? Até uma multa eu ia levar. E era bonzinho, então ele, ai, dona Águida, não vi nada, tá? Eu falei, tá bom. Você não viu, eu também não. E tudo bem. Só a única coisa, lá vai a Amélia aqui, catando aquela janela e subindo pelo elevador com uma janela. Gente, falei, eu não acredito que vocês fizeram isso. Como que vocês conseguiram? Não sei, até hoje não sei qual. Eles não me explicaram nada, tá? Foi sem querer, saiu voando, né? Então, enfim, né? Estavam eles aprontando, né? E aí aconteceu isso daí. E aí lá também, depois que ele parou, que eu falei, para de ficar empinando essas sacolinhas aí. Então aí ele queria empinar o pipa, só que lá não tinha como. Então ele começou a empinar onde? No estacionamento, né? No estacionamento. E ali no condomínio eles fizeram atrás, perto do estacionamento, umas mesinhas, um jardim bonitinho, o pessoal sentar, bater papo e tudo mais. E eles transformaram ali em quê? Em lugar para empinar pipa. Então eles iam para lá, empinavam a pipa deles, e aí, bom, enfim, aprontavam, né? Mas, por que eu tô falando isso, né? Eles aprontavam e tudo mais, mas eles eram crianças, né? Então, assim, a gente dá risada, a gente se diverte quando tá todo mundo junto e conta as atrapalhadas, né? Mas eles têm boas lembranças, né? Eles têm lembranças de que
eles eram realmente crianças, né? Aprontavam como toda criança, né? Como toda criança apronta, como toda criança deixa saudades, então eles deixaram muita saudade no condomínio, né? Até brincava com eles, nossa, quando a gente saiu de lá, eles soltaram rojão, fizeram uma festa, né? O síndico geral fez uma festa, vamos fazer uma festa que aqueles meninos foram embora. Mas eles mantêm contato até hoje com vários meninos de lá. E assim, eles falavam pra gente, olha, aqui o condomínio não é mais o mesmo sem vocês, né? Porque eles se divertiam, eles levavam alegria, apesar das trapalhadas e tudo, mas eles nunca fizeram nada que pudesse prejudicar uma outra pessoa, né? Eles brincavam entre eles, eles tiveram aquele negócio de infância, né? Então, eles nunca vão poder dizer, até a gente comenta, né? Que eles não souberam o que era infância. Eles souberam sim, né? E eles tiveram aquele momento infância, né? Então, o que muitas crianças hoje não têm. Hoje, crianças com tão pouca idade já tem tanta responsabilidade, né? Já acarreta tantas coisas em cima deles, já tem problemas e tudo. E eles não. Eles eram crianças, assim, atrapalhadas, divertidas e que divertia todo mundo, né? Então, eles tiveram a infância deles. Mas, vou falar em outro vídeo, tá? É um pouquinho a respeito das crianças de hoje, tá? Que eu andei pesquisando um pouco como que né? Como que eles são, né? Nos dias de hoje. Mas eu posso dizer que meus filhos se divertiram muito, 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 muito. Eles não tinham responsabilidade nenhuma a não ser crianças, né? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não deixou seu like, por favor, tá bom? Deixa o like aí, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!